ao 17. Olha, eu preparei os PowerPoints e esqueci de mandar para o Henrique. Deixa para lá, o erro foi meu. 2 Tessalonicenses 2, 13 ao 17. Queria falar sobre a vida cristã e uma caminhada obediente. Diz assim o texto. 13, todos acharam? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que vos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Que o Senhor seja glorificado nesse momento e que o Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra, fale ao seu coração. Como é bom ser livre, como é bom viver a liberdade que Cristo alcançou por nós na cruz do Calvário. Mas quando nós falamos em liberdade, a gente precisamos explicar o que significa liberdade, porque essa palavra liberdade é uma palavra que possui muitas conotações. E quando se trata do período que se chama hoje, quando se fala em liberdade, nós precisamos desenhar o que significa liberdade. Porque liberdade, na mentalidade ideológica atual, é você fazer o que dá na telha. Liberdade é viver sem limites. Ter liberdade é ser o que você tem que ser e não importa quem esteja ao seu redor. Eu passo por cima de tudo que está ao meu redor, diante daquilo que eu tenho, que é a minha liberdade. Bom, liberdade cristã é um pouco distinto desse conceito, esse conceito de liberdade que nós temos hoje. A liberdade cristã, ela é assistida por princípios, por regras, e dentro desses princípios e regras, um poder sobrenatural do Espírito Santo, que faz com que esses princípios se tornem vivos no nosso coração. Amém? Então, nós temos uma liberdade conquistada por Cristo Jesus na cruz, mas a liberdade que nós temos, ela é assistida, é acompanhada. Nós estamos aos pés da cruz, livres do poder do mal, mas não livres para escolher o que queremos, mas livres para andar na presença de Deus. Liberdade cristã é justamente isso. É ser livres e desimpedidos do poder do pecado para seguirmos a Cristo. Antes de Cristo, você não tinha essa liberdade. Ou seja, você não era livre para seguir a Cristo, porque você estava preso. Você estava preso, você não conseguia seguir a Cristo.
Você até tentava. Algumas pessoas te convidavam para ir à igreja, você até tentou seguir a Cristo. Em alguma época da sua vida, você tentou ser obediente. Eu lembro que eu nasci praticamente no lar evangélico, como muitos de vocês. Mas assim, eu era aquele moleque de 10, 12 anos na igreja, que eu ficava doido para chegar o dia de ir para o culto, para só bagunçar com a molecada. Agora, já tem uns moleques de 10, 12 anos que você consegue enxergar o fruto da justiça divina na vida dele. Você olha aqueles meninos que você vê que ele pede até o batismo muito cedo e fica firme e tal, porque o convencimento do Espírito Santo veio mais cedo na vida dele. Não foi o meu caso. Eu ia para a igreja por ir. Talvez tenha muitas pessoas que estão aqui nesse jeito. Eu oro a Deus para que a conversão chegue no teu coração. A liberdade do Evangelho é assistida, é acompanhada. Nós não vivemos num mundo sem regras. Nós não vivemos no mundo do Evangelho sem normas. Não. Nós temos normas. Nós temos regras para serem vividas. Nós temos uma obediência a ser desenvolvida. Essa obediência, ela não é para você ser salvo, porque você jamais seria salvo pela sua obediência. Mas a obediência de Cristo te salvou. Porque a desobediência de Adão te afastou de Deus. E a obediência de Cristo te aproximou de Deus. Mas parece que a gente demora tantos anos para compreender isso, né? As pessoas falam assim, mas a igreja virou calvinista. Não virou calvinista. Não é questão de ter virado calvinista, é ter compreendido o que é primeiro Adão, o que é segundo Adão. Mas isso não é fácil de ser compreendido. É só conectar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, primeiro Adão e segundo Adão. O primeiro Adão desobedeceu. Quem poderia obedecer no lugar do primeiro Adão? Eu? Eu poderia obedecer para ser reconciliado com Deus? Não, só o segundo Adão poderia fazer isso. Então, ele obedeceu e me reaproximou de Deus. Então, essa reaproximação de Deus não se deu por conta da minha obediência, mas pelo fato de eu ter sido reaproximado de Deus, consequentemente a obediência aos mandamentos do Senhor serão a consequência necessária para a minha vida. É isso que esse texto vai tratar conosco nessa noite. No versículo 13 e 14, Paulo encoraja os nossos irmãos em Tessalonicenses, em contraste com os versículos 10 e 12. O versículo 10 e 12 fala de pessoas que viviam com um engano de injustiça, perecendo, porque eles não viviam o amor de Deus, não viviam na verdade de Deus. E Deus, o próprio Deus, enviou essas pessoas à operação do erro, para darem crédito à mentira. A mesma mensagem que chega para um e causa uma libertação, em alguns casos, isso é uma coisa muito difícil de ser entendida, mas é o que a Bíblia trata. Não discuta com a Bíblia, só aceite e obedeça. Em outros casos, a mesma palavra faz endurecer mais o coração das pessoas. E Paulo vai dizer o seguinte, ele vai fazer um contraste. Do versículo 10 ao versículo 12, Paulo vai falar de um povo de dura cerviz, que foi entregue à operação do erro. O próprio Deus entregou aquele povo à operação do erro. Deus é soberano. É difícil entender a soberania de Deus, né? Mas como é que você entende a soberania de Deus? Aceitando, não questionando. Acate a Bíblia, acate as Escrituras, viva a soberania. Se tudo acontece dessa forma, se Deus fez tudo desse jeito, isso às vezes dá um nó na nossa cabeça, realmente dá.
Não é na sua, não, também na minha, de vez em quando dá um nó. Mas o que eu faço para ser feliz nesse contexto? Eu digo, a palavra tem a razão, e eu sou simplesmente um servo dessa palavra. E por outro lado, Paulo vai falar de uma galera, dos próprios Tessalonicenses, que é um pessoal, que ele diz aqui, olha, eu dou graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então Paulo vai falar de um grupo, que o próprio Deus entrega aos seus próprios pecados, e o Paulo vai falar de outro grupo, que com as suas ações estão demonstrando que são salvos. O fruto da salvação está sendo evidente na vida deles. Só que, ao mesmo tempo que Paulo diz que tem um grupo que Deus entrega à perdição, em contraste do outro grupo que está se santificando progressivamente, Paulo continua exortando-os para que eles continuem firmes. A pergunta é, se eu estou salvo, se eu tenho certeza da minha salvação, por que eu preciso ser exortado no tocante a esse processo da vida cristã chamado santificação? Porque é o meio pelo qual Deus usa para caminhar com o seu povo. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar aqui. Há 4 questões nesse texto aqui que eu queria destacar para a vida cristã, para uma vida cristã de obediência. Em primeiro lugar, para uma vida cristã de obediência, nós precisamos entender o valor da exortação. Paulo aqui elogia os indivíduos, diz, vocês são diferentes daquele pessoal ali. Aquele pessoal ali, Deus entregou as suas próprias paixões. Mas vocês são diferentes, não é porque vocês merecem, é porque... Não. Isso é soberania de Deus. Não discute isso, por favor. Mas ao mesmo tempo que eu estou dizendo que vocês foram chamados por Deus, pela santificação do Espírito, eu quero dizer para vocês o seguinte: fiquem firmes. Vocês estão confirmando, pela graça de Deus, a salvação que Deus operou na vida de vocês. Mas é necessário que vocês sempre sejam exortados em relação a isso. É o processo que Deus usa para manter os seus. Como é que Deus nos mantém até a volta dEle? Cuidando de nós. E como é que Deus cuida de nós? De várias formas. Mas principalmente nos exortando. Pós-modernidade é contra a exortação. Eu estava falando isso na EBD hoje de manhã. A pós-modernidade existe um fator muito prejudicial, que é a questão da complacência. Ou então, o sentido de você ser afável com tudo e com todos. Eu acho que as redes sociais têm sido usadas de forma benéfica, e eu tenho uma esperança que o Brasil está voltando a um tipo de conservadorismo. Pastor, é claro que não tem, a tendência é piorar. Sim, a tendência é piorar, escatologicamente falando, sim, a tendência é piorar. Mas dentro do que vai piorar, poderia ficar pior ainda, diante das tendências ideológicas que a gente vive hoje. E eu tenho a convicção que Deus está no governo de tudo, inclusive no governo político. Está coordenando tudo.
Deus está no controle da igreja, Deus está no controle da sociedade, Deus está no controle das questões políticas, Deus está no controle de tudo. Em algumas circunstâncias, Ele mesmo usa um governo ideológico para punir o próprio povo dele diante de pecados, diante de desobediência. Em outros momentos, Deus pode mudar esse quadro e conceder períodos de misericórdia. Enfim, eu não estou dizendo para vocês que o que vai mudar o Brasil é a direita. Não, porque eu não vou levantar bandeiras partidárias na igreja. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que há, no mundo, não só no Brasil, uma frustração em relação às questões que mexem na tradição, que mexem em estruturas sólidas, como família, igreja, autoridades, sejam elas civis ou militares. Há uma frustração mundial. Acho que a Holanda voltou atrás em relação ao libertarianismo que ela tinha proposto. Mas eu conversei com um professor meu, ele disse, rapaz, essa questão da teologia da libertação latino-americana não deu certo, eu acho que é bom a gente voltar aos poucos. Essas ideias do Paulo Freire foram boas em algum sentido, mas em outro sentido não foi tão legal assim. Então há uma tendência. Agora, é claro que nós cristãos podemos influenciar nesse processo. Mas como nós vamos influenciar nesse processo? Através da pregação dessa verdade e através do testemunho. Então, em primeiro lugar, da pregação e através do testemunho. O povo de Deus sempre vai ser exortado de alguma forma. Nós somos exortados a mudar de posição, seja em relação aos nossos irmãos internamente. Às vezes a gente está muito rebelde um com o outro. Tem momentos que a gente não quer nem ver um ao outro, a gente está assim, querendo chutar o pau da barraca, praguejando a igreja, praguejando todo mundo. Tem hora que a gente está um pouco rebelde lá fora, a gente não está nem ligando para nada mais, chuta o pau da barraca. E para o crente verdadeiro, sempre existe uma cordinha mais curta. Então, o que Paulo está fazendo aqui é o seguinte, olha, vocês estão demonstrando frutos da salvação, mas deixa eu dizer para vocês aqui, deixa eu trazer aqui uma advertência, permaneçam firmes. Parece contraditório. Não, não é contraditório, mas é justamente pelo fato de Paulo estar falando aqui de pessoas que estavam demonstrando o fruto da sua salvação, que Paulo está dizendo que próprio Deus se envolve no processo de cuidar desse povo, exortando esse povo. E oxalá que a sua cordinha seja curtinha, e a minha também. A oração que eu sempre faço é essa, Senhor, que minha cordinha seja curta. Que eu não precise sofrer tanto para enxergar a tua vontade. Sofrer eu já vou sofrer, não tem como parar de sofrer. Eu sou Eibadel, pare de sofrer. Não, não tem como. Não tem como parar de sofrer. Se eu digo que eu vou parar de sofrer, eu não entendi o Evangelho. Mas, por outro lado, tem sofrimentos que eu posso evitar. Tem sofrimentos que eu posso evitar. A santificação é esse meio, é esse veículo. Permanecer firme. O presente imperativo, permaneçam firmes, sugere uma ação contínua. Justamente é o que significa santificação, gente. Santificação é algo progressivo. A gente já discutiu com vocês nas salas de aula de atualização teológica, não foi? Com toda a igreja, a diferença de justificação e santificação. Justificação é de uma vez por todas. E santificação, aqui o texto na língua grega está sugerindo uma ação contínua. Porque santificação é progressiva. E aqui o texto usa outra palavra chamada apeguem-se. Apeguem-se. Mas não é no sentido de que o poder de ficar firme está em você. Não. Quando o texto diz apeguem-se, não é porque você vai chegar lá
com a sua própria força de vontade. É no sentido de que Paulo está visando a natureza da fé deles. Então, todas as vezes que a Bíblia tiver admoestações, que a teologia chama de admoestações perenes, significa dizer que há uma exortação te lembrando quem você é. Exortação é justamente isso. Exortação é a lembrança da tua natureza. Qual é a tua natureza? Renascido em Cristo, recriado. Então Deus está nos lembrando, Paulo aqui nesse texto está nos advertindo. Quando ele diz, olha, fique firme, não é no sentido de que você vai conseguir ficar firme com a tua própria força para chegar no céu. Não, a Bíblia está dizendo, fique firme. Então tá bom, eu vou ficar firme para não perder minha salvação. Não, não é isso. O fique firme é, pelo menos nas questões literárias do texto, as questões linguísticas, questões gramaticais. O ficar firme é, olha, eu estou lembrando para vocês quem vocês são. Vocês foram chamados por Deus. Vocês foram chamados. Eu estou aqui lembrando vocês quem vocês são. Fique firme, é nesse sentido. Não é que você vai conseguir com a sua própria força ficar firme, porque ninguém consegue. Tem uma canção que diz, foi graça. Não é? Não vou cantar aqui, porque senão vocês vão sair correndo, mas tem uma canção que fala que foi graça. A gente chegou lá, foi por graça mesmo, porque nós somos obstinados. Então, fique firme é no sentido, olha, eu quero vos lembrar quem vocês são. Vocês são um povo de Deus. Povo de Deus, se apeguem. Porque jamais eu poderia falar para quem não é povo de Deus, para eles se apegarem, porque eles não vão se apegar. Então, a palavra exortativa, fica firme, se apegue, se segure, só pode ser dirigida para quem já é de Deus, porque quem não é de Deus não vai entender isso. Não vai entender. Agora, se você nasceu de novo, você vai entender, você vai dizer, eita, lapada, que tapa no pé da orelha, né? Como diz o mineiro. A quem? É no sentido assim, olha, vocês que são povo de Deus, nem comecem a andar no caminho errado. Nem entre nesse caminho, nem queiram experimentar. Porque, para quem está muito tempo no Evangelho, ele tem uma curiosidade. Qual é a curiosidade de quem está muito tempo no Evangelho? O crente velho. O crente novo está ali, né? Homem Bíblia, oração, escola bíblica dominical, sede, livraria evangélica, John Piper, Paul Washer, estou vendo todas as pregações, assistindo tudo, ai meu Deus, pregação chocante, mas esse crente novo que está ouvindo lá, o Paul Washer, daqui a pouco ele vai ficando um crente velho, ele vai andando e vai ficando, o cinismo vai tomando conta da vida dele, e o arrependimento começa a ficar mais tardio. É por isso, o valor da exortação para a vida cristã é muito forte, por isso que nunca você pode deixar de congregar, a exortação está no púlpito, porque você vai tardando com arrependimento, vai postergando a sua vida com Deus, você diz, depois eu trato isso com Deus, Deus me entende, Deus e eu, xará, meu brother, e vai tardando, Paulo, quando ele, a palavra de Deus, quando nos exorta, ela lembra quem nós somos em Cristo, e a exortação, ela tem um poder de renovação. O que renova o crente não são experiências subjetivas, puramente. O que renova o crente é o poder das Escrituras Sagradas, que quando vem, faz divisão.
igual Hebreus vai falar. Da alma, medula. É como uma espada de dois gumes. De fato, a palavra de Deus pregada, ela mostra quem nós somos e nos reduz a nada. Nem experimente aquilo que você está pensando em experimentar. O plano de Deus feito há tanto tempo não será alterado. No versículo 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Não vai haver alteração do plano de Deus. Mas nunca se esqueça que tudo que você faz tem um preço, uma consequência. E você pode sofrer mais do que deveria sofrer. Segundo lugar, uma vida cristã obediente tem que levar em consideração o valor do evangelho. Eu vi uma imagem no Facebook esses dias, e bem apelativa, de uma igreja, dizer, fique rico. Como ficar rico? O cara vai oferecer um seminário em Israel, ensinando o povo a ficar rico. Tem que ir tão longe, né? Faz um seminário com o Silvio Santos, que ele ensina o cara a ficar rico. Não precisa ir com um pastor para Israel para o cara te ensinar a ficar rico. Quanta idiotice no meio evangelical. O cara arrumando uma caravana para Israel para ensinar o povo lá a ficar rico, lá, dar as ferramentas da mente e coisa e tal. Quanta besteira. O evangelho diz respeito ao Filho de Deus. É o meio pelo qual Ele nos chama para a glória. É suficiente para nos preencher de tal forma que você pode se tornar alguém bem-sucedido ou não, mas o evangelho vai te suprir. Quando Cristo voltar, todos que perseveraram até o fim, e esses que perseveraram, não perseveraram na força do braço, perseveraram com graça. A graça que salvou, te ajudou a você perseverar. E, consequentemente, a obediência. Mas a graça sempre está antes de tudo isso. Esses serão exaltados e glorificados. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Através do evangelho, Jesus nos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, uma vida obediente, ela tem que levar em consideração o valor da exortação. Segundo lugar, uma vida obediente, ela leva em consideração o evangelho, que é poder de Deus para salvar. Em terceiro lugar, uma vida de obediência leva em consideração o valor das tradições. O que é isso? Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola. Paulo encoraja o povo a ficar firme observando a tradição. Paulo não está falando aqui no tocante só ao sofrimento que eles viviam, mas acerca de alguns ensinos falsos que havia nesse contexto. Havia algumas deduções falsas acerca do ensino de Paulo. A fé cristã é derivada do próprio Cristo. Isso é tradição. O que é tradição? A fé vem do Cristo. O Cristo está descrito em toda a Escritura Sagrada. Toda a Escritura Sagrada vai falar do nosso Senhor. A fé cristã é derivada dEle. E é algo que foi passado adiante. Paulo, quando vai falar da ceia, ele diz o quê? O que eu recebi, eu vos entreguei. Isso é tradição. O que Paulo nos entregou, ele recebeu. O que ele recebeu, os pais da igreja continuaram. Depois nós vimos o período da reforma, pós-reforma, modernidade, pós-modernidade, até chegar em nós. A tradição é algo que foi passado adiante.
você vê que a história do mundo se rebelou contra a tradição. E o que está acontecendo agora? Vocês estão percebendo o que está acontecendo agora? Ou o mundo retorna firmemente às tradições, ou então as ideologias vão destruir tudo de uma vez, e vai ficar um lugar insuportável. Bom, a gente sabe que o nosso lugar, a nossa esperança não está aqui, mas eu também não preciso tornar aqui insuportável. Está entendendo o que eu quero dizer? Você não tem que se apegar a isso aqui. Nossa esperança é a nossa pátria superior. Eu não me apego a nada aqui. Mas para que eu também vou fazer desse lugar um lugar insuportável de viver? Como é que eu torno a terra um lugar insuportável de viver? Sendo complacente com o mal. Deixando de olhar o exemplo do Martin Luther King. Deixando de olhar o exemplo de um pastor luterano chamado Bonhoeffer, que no período nazista, ele levantou bandeira a favor da tradição. Eu sei que escatologicamente o troço vai pegar fogo, mas o que eu posso fazer para melhorar o sistema de ensino brasileiro? O que eu posso fazer para melhorar a minha missão? O que eu posso fazer para melhorar a minha comunidade? Seja através da pregação, principalmente através da pregação, e coisas decorrentes da pregação, como ações práticas. A fé cristã pode contribuir para a nação. Você sabia disso? Não necessariamente para salvar todo mundo, mas para fazer com que o jugo não se torne tão pesado. Por exemplo, lá em Genebra, século XVI, João Calvino, ele participava de uma coisa chamada consistório, que era a feitura de leis. Calvino influenciava na feitura de leis, sejam as leis eclesiásticas, as jurisprudências eclesiásticas, e ele influenciava indiretamente com as escrituras, ele colocava a Bíblia indiretamente nas leis da Europa. Por quê? Porque a ação de Deus no mundo, na sociedade, é trabalhada por uma ação indireta, uma influência indireta na legislação. O sistema de economia, eu acredito no sistema de economia liberal, porque eu vi de perto o que é a Bolívia, o sistema econômico boliviano, eu vi o que é de perto, e o sistema econômico liberal, biblicamente e teologicamente, é muito correto. Então a Bíblia é conservadora. Eu não diria que a Bíblia é a lá Bolsonaro, não chegaria tanto, mas a Bíblia é conservadora. É. Quando o antigo governo saiu do MEC, o ar dos educadores melhorou muito, estava insuportável. Agora, você não pode confundir Bíblia com conservadorismo. Você não pode confundir evangelho com moralismo. O evangelho está acima de tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que o evangelho influencia tudo isso, diretamente ou indiretamente. Então a tradição, aquilo que nós recebemos de Cristo foi repassado, essa tradição precisa ser mantida. Os judeus mantinham isso de forma muito cuidadosa, e quem disse é o Craig Keener. A tradição, ela precisa ser repassada. Os nossos filhos precisam ser criados em sistemas tradicionais. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não adianta também acreditar na tradição do ponto de vista político e não aplicar isso na família. Porque tem muitas pessoas que são conservadoras na questão política, mas na questão da família escorrega na casca da banana. Aplica o princípio por inteiro, partindo do pressuposto das Escrituras Sagradas, que influencia a sociedade, que influencia tudo. Esse conjunto de ensino de Cristo e dos apóstolos,
que nós chamamos de sã doutrina. A sã doutrina é a função do pastor e mestre da igreja, que faz a distinção entre o ensino verdadeiro e o ensino falso. Então a gente fica ligado. Às vezes o pastor é chato, ele olha material, não, isso aqui não está legal, isso aqui está bom, não, isso aqui vamos olhar, vamos estudar mais um pouco sobre isso. Por quê? É que o pastor está perseguindo as pessoas, o pastor acha que é mais sabichão? Não, porque é a função do pastor biblicamente. Leia Efésios 4, versículo 11 em diante. Ele cuida dessa área. Por quê? Porque vai aparecer falsos profetas, as pessoas vão ser guiadas por toda sorte de ventos, de doutrinas. E como nós temos doutrinas? Ah, pastor, mas eu não quero ser doutrinado por essas coisas da Bíblia, da igreja. Tá bom. Você acha que você vai conseguir viver sem doutrina? Você vai ser doutrinado de outra forma. Ninguém vive sem ser doutrinado. Você é doutrinado de um jeito ou de outro. Se você acha que você não está conseguindo ser doutrinado por ninguém, você é que se engana. Você está sendo doutrinado pelo seu próprio ventre. Você está construindo doutrina para você mesmo, e essa é a mais perigosa. Essa é a mais perigosa. A doutrina sã, ou seja, vem de higiene, referente às condições mínimas de saúde. Algo que esteve oculto, mas que foi revelado por Cristo Jesus, conforme diz Efésios 3:9. O pastor e mestre, ele diagnostica febres. O John Stott, ele dizia, o pastor tem que estar com um olho na Bíblia e outro no jornal. Por quê? Porque a função do pastor é adequar o ensino das Escrituras em relação àquilo que está acontecendo na sociedade e mostrar para o povo o caminho, ou seja, descrever para o povo a doutrina bíblica, dizendo para o povo o que está em Cristo, relacionando cada parte ao todo. E prescrever direções a serem seguidas pelo povo de Deus, para o bem de sua salvação e saúde espiritual. É como se fosse um tipo de alinhamento. Em quarto e último lugar, a obediência. A vida cristã em obediência deve levar em consideração o valor do poder de Deus. Versículo 16, Paulo ora. E ele ora dizendo assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Ou seja, Paulo invocou o poder de Deus, com base no próprio amor e graça de Deus, como uma verdadeira fonte de encorajamento e força. Ou seja, Paulo vai falar alguns princípios, e ele conclui dizendo, olha, quem vai fazer tudo isso que eu falei, é o poder do Senhor, não sou eu, e nem palavras por palavras. Significa dizer que a exortação, ela vai surtir efeito no seu coração, através do poder do Espírito Santo de Deus. Isso é o próprio princípio da pregação expositiva, quando eu leio um texto, explico um texto e aplico o texto. É no sentido de que eu falo a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo se junta com a minha voz, pela palavra de Deus, e faz o efeito necessário para mudar a nossa vida. Para transformar a nossa vida. E a cada dia nos tornarmos mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o efeito prático de tudo isso que Paulo falou, nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Termos uma missão bem definida em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A cada manhã, diante dessa verdadeira fonte de encorajamento que é o poder de Deus, a cada dia eu tenho percebido, e algo que tem me alimentado muito, é fazer algo, levando em consideração a missão.
Um exemplo. Educação, quando ela é bem feita, não dá dinheiro. Dá muito trabalho. Hoje, por exemplo, a FTRB tem vários projetos em Brasília e fora de Brasília, mas até hoje eu nunca me preocupei com salário. Muitas pessoas, rapaz, você está ficando rico. Eu falei, nunca recebi salário da FTRB. Nunca. Não sou assalariado. É um trabalho voluntário. E é muito trabalho. Mas eu vejo que eu tinha uma missão. Deus me deu outra missão, dentro da missão. E educação para mim é a minha missão. A minha obra missionária é através da educação. Eu sei que se nós trabalharmos muito para educar pessoas de forma adequada, de forma coerente, a obra missionária vai acontecer com mais fervor, vai acontecer com mais coerência e com mais justeza. E o que me sustenta, e que me dá muita alegria na alma, assim, que me faz acordar todo dia, assim, a motivação do alto, a motivação, eu tenho uma convicção que vem do poder de Deus, é ter essa missão bem definida na minha alma, no meu coração, nos meus olhos. Eu tenho certeza que se eu tivesse pensado em dinheiro, jamais Deus teria entregado algumas coisas que está entregando para a gente. Eu tenho a convicção disso. Então eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Mas eu estou muito feliz em primeiro lugar, porque o que está me motivando é a missão. A missão está me motivando, está encharcando meu coração. O senso de missão está encharcando meu coração em todos os sentidos. É isso que vai sustentar. E eu tenho a convicção que é o poder de Deus através das Escrituras Sagradas que está movendo tudo isso. Isso não é uma coisa natural. E eu tenho a convicção também que você e o seu trabalho, a igreja, todos nós juntos vamos andar e vamos cumprir nossa missão dentro dessa dinâmica, fazendo tudo com vistas a glorificar o Senhor. Fazendo tudo com vistas a glorificar o Senhor. Porque talvez você esteja fazendo alguma coisa na vida cristã por desencargo de consciência. E se você estiver fazendo por desencargo de consciência, se prepara, porque o peso vai ser insuportável e você não vai aguentar. Grandes projetos para o reino de Deus requerem uma missão bem definida no seu interior, dia após dia, no poder do Espírito Santo, através da palavra, você sendo alimentado diariamente disso. Aí quando você pensar em fazer alguma coisa mais ou menos bem feita, você vai lembrar da sua missão. Não, isso é a minha missão. Eu vou fazer isso para a glória de Deus. Não vou fazer isso por conta de dinheiro, não vou fazer isso por conta de sucesso, isso é muito pequeno. Isso é muito pouco. Fama, sucesso, dinheiro, isso é pouco. Em virtude daquilo que é o reino de Deus. Paulo ora para que a verdadeira fonte de encorajamento seja o Senhor, seja a força de Deus. Aí a gente vai acordar e vai trabalhar e vai fazer com a motivação correta. Nós precisamos de motivação correta. Ninguém é sustentado com a motivação errada. Logo desiste, logo chuta o pau da barraca, larga tudo. É o que eu tenho visto. Pessoas com motivação correta ou com a vida que não se alinha com aquilo que fala, não dura muito tempo. Não dura muito tempo. O indivíduo chega numa cidade e fica no máximo 3 anos. Logo descobre o tanto de porcaria do cara. Porque a motivação é outra. A nossa motivação precisa ser tratada. E precisa ser tratada de acordo com a fonte do Evangelho. Eu tenho que acordar todos os dias, entendendo que tudo que eu vou fazer para o nosso Deus, que nós vamos fazer para o nosso Deus,
Ele vai ser glorificado. A vida de obediência do cristão tem que passar por esses critérios. Eu não vou obedecer a Deus porque Ele vai se tornar o meu devedor. Deus não deve nada para mim, Ele já fez tudo. Muito pelo contrário, eu que devia tudo para Ele. Mesmo eu sendo um devedor, Ele foi lá e pagou minha dívida. Então significa dizer que além dele nunca ter devido nada para você, você devia tudo, e além de você ter devido tudo, Ele pagou a tua dívida. Então não queira tornar Deus teu devedor, porque Ele nunca foi e nunca será teu devedor. Vamos buscar, dia após dia, o valor do poder de Deus, como verdadeira fonte de poder, de amor, de graça, a verdadeira fonte da força, do encorajamento diário. E que Deus seja glorificado através da nossa vida cristã. O fim da obediência é que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Eu quero extrair a última implicação prática para que você reflita durante a semana. Em que medida Deus tem sido glorificado através da sua vida cristã? Em que medida aquilo que você faz glorifica o nome do Senhor ou glorifica o seu próprio nome? Aquilo que você faz porque você quer que Deus seja entronizado, louvado, dignificado, colocado em evidência, ou você quer fazer alguma coisa para se colocar em evidência? Se você fizer qualquer coisa para se colocar em evidência, se prepara, porque Deus vai te tirar de lá do seu trono, e vai ocupar o trono no seu lugar, e você vai ter que reconhecer que Ele é Deus. Essa é a dinâmica da vida cristã. Todas as vezes que nós tentamos ocupar o lugar de Deus, Ele nos tira desse trono que nós criamos, e Ele volta a reinar nesse trono, querendo você ou não. Então o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos deixar o lugar dEle, o trono é dEle, e vamos nos colocar na posição de servo, no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Irmão, qual é a sua missão? E como é que você tem feito isso? Ore agora diante do Senhor. Ore agora ao Senhor. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe porque às vezes a gente quer cumprir a missão por um desejo pessoal. E que a nossa vontade agora seja direcionada para a glória de Deus. Que a nossa motivação não seja outra, meu Pai. Que a nossa motivação não seja outra, meu Deus. Nos mova, Espírito Santo, para o centro da vontade de Jesus Cristo. Que a cada manhã venhamos
e tenhamos o sentimento de Cristo, o sentimento de esvaziamento, que a cada manhã nós tenhamos a mesma atitude de Cristo, a atitude de servidão. E a única coisa que eu te peço, que nós te pedimos nessa noite, dá-nos força para cumprir o teu querer. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos sustentado até hoje, por o Senhor estar sustentando. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ser tão maravilhoso, por nos guardar em circunstâncias de ultrajamento, em circunstâncias de risos, mas o Senhor sempre ri por último. O Senhor sempre triunfa sobre os nossos opositores, ou os opositores do próprio Evangelho. Vai à nossa frente, Paizinho. Eu te clamo, vai à nossa frente. Vai à nossa frente, meu Senhor. Fique em pé, querido. Diga, vai à minha frente, Senhor. Vamos orar. Vai à nossa frente, Pai. Vamos depender do Senhor em tudo. Vamos depender do nosso Deus. Vamos depender dEle. Vamos entregar tudo diante dEle. No nome de Jesus. Ore agora. Os irmãos vão servir a ceia, por favor.